quatro conceitos eles vão estar em ordem crescente, vamos colocar assim, de gravidade do quanto que o judiciário está intervindo no processo político de um país ou do que quer que seja. O primeiro deles, controle de constitucionalidade, o que o Tom Ginsburg chama de constitutional review. Garanto para vocês, em nenhum lugar o controle é tão amplo como no Brasil. Do controle de constitucionalidade, que é simplesmente o poder dos tribunais ou de uma corte especial de revisarem a legislação em face da Constituição, isso é controle de constitucionalidade. O que é a judicialização da política? Basicamente, é quando transforma um tema que antes era exclusivamente político e você, de algum modo, você dá uma conotação jurídica, você regulamenta juridicamente aquele fenômeno. Vou dar um exemplo. A nomeação de ministros é um fenômeno político, é uma das principais manifestações da autoridade política. Contudo, por exemplo, quando a Constituição fixa idade mínima, necessidade do ministro ter direitos, estar no gozo dos direitos políticos, pode ter, a partir daí, judicialização desse fenômeno político. Então, aquilo que antes era totalmente livre, ele podia nomear qualquer ministro, hoje em dia você tem requisitos jurídicos e, portanto, se você desobedecer o requisito jurídico, você pode ter judicialização daquele fenômeno político. Veja que isso não se confunde necessariamente com ativismo judicial. Por quê? Porque, digamos, tem lá a idade mínima para nomear o ministro. Se o presidente nomeia fora dessa, desobedecendo o requisito, essa judicialização, ela é um autêntico controle da legalidade constitucional. Não há ativismo judicial nisso, porque ele não está criando novas normas, ele não está impondo a sua preferência política sobre os poderes eleitos, tá? Ele está simplesmente aplicando aquela decisão que antes foi tomada pelo parlamento ou pelo poder constituinte originário quando criou essa regra. Ele está fazendo um controle da legalidade constitucional, tá? Então, judicialização da política é um fenômeno amplo e ele é basicamente uma decisão política. Digamos assim, a população, o poder constituinte, os representantes, eles decidem juridicizar um determinado fenômeno que antes era puramente político. E a partir daí, você pode ter judicialização sempre que aquela norma criada for desobedecida. Tá, o que é o ativismo judicial, então? Ele vai ocorrer quando o poder judiciário, ele invade um campo político sem possuir razões jurídicas suficientes para isso, tá? Então, ao contrário da mera judicialização da política, que ocorre para controlar a legalidade de uma conduta de um político, no ativismo judicial você tem a criação de uma norma pelo Poder Judiciário. Ele impõe o seu subjetivismo, ele impõe de modo voluntarioso uma escolha política que não foi feita. Você teve no Brasil, por exemplo, recentemente, uma ministra do Trabalho que foi nomeada e que daí o judiciário suspendeu a nomeação dela porque ela tinha sido réu ou condenada numa ação perante a Justiça do Trabalho. Mas veja, não existe essa regra, tá? Não existe nenhuma norma proibindo uma pessoa que foi condenada perante a Justiça do Trabalho, pode ter sido condenada injustamente, pode ter sido condenada de modo ativista, de ser ministro do Trabalho. Isso não existe. Isso é simplesmente assim, o juiz não quer que alguém que tenha sido condenado seja ministro do Trabalho, ele vai lá e impõe isso. E, por fim, você vai ter a supremacia judicial, que é o nível mais grave. Você tem o ativismo judicial, mas esse ativismo tem mais uma característica, basicamente dois fenômenos que podem tornar o ativismo judicial e transformá-lo em supremacia judicial. Uma é a extrema dificuldade em superar a decisão judicial. Vou dar um exemplo. Nos Estados Unidos, é quase que impossível emendar a Constituição. O procedimento é tão difícil, que assim, é quase que impossível. Então, assim, quando a Suprema Corte decide uma coisa, é muito difícil depois para os poderes políticos, os parlamentares, superarem aquela decisão, por exemplo, emendando a Constituição. Então, esse é um primeiro fenômeno que pode causar supremacia judicial.
O que acontece nesse caso é que o judiciário não só tem o poder de dar a decisão sobre o tema, mas acaba que ele termina tendo a última palavra sobre o tema. E outro fenômeno que pode causar a supremacia judicial é quando você tem uma postura do judiciário, é um entendimento do judiciário, que os outros poderes, o executivo e o legislativo, são obrigados a seguir a jurisprudência. No Brasil, jurisprudência pacificada, e isso está claro na Constituição e na legislação sobre controle de constitucionalidade, que a decisão em ADIM, toda decisão em controle de constitucionalidade do Supremo, não vincula o legislativo. Então, se o Supremo derruba uma lei hoje, amanhã o legislativo pode fazer uma outra lei idêntica. Então, ele pode tentar superar a decisão do STF. Mas você pode ter o entendimento de que não, de que, assim, a interpretação do STF, ela é a última palavra. E qualquer outra tentativa de ter uma outra interpretação por via legislativa seria, por si só, inconstitucional, pelo simples fato de não ser a interpretação dada pelo judiciário.